Então, nessa noite, eu quero falar um pouquinho com você. Você que está aí me assistindo, você mesmo. Será que não foi para um tempo como este que o Senhor te chamou? Será que não foi para um tempo como este que o Senhor te colocou nesta posição? Esta é uma pergunta. Esther ouviu essa pergunta. Então, eu faço essa mesma pergunta para você. Quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te colocou aí essa mensagem. Então, nós vamos começar a falar a respeito de Esther. O livro de Esther, a maioria dos teólogos, eles entram na concordância que ele teria sido escrito por Esdras. Na verdade, a passagem de tempo em que a história de Esther ocorre, ela está localizada entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Um tempo histórico, porque desde o capítulo 4 ele começa a falar a respeito do reinado de Assuero. Mas a história de Esther, provavelmente, ela se passa entre o capítulo 6 e 7, que tem ali um tempo de cerca de 60 anos. Quando nós lemos, muitas vezes, na palavra de Deus, textos bíblicos, ou no geral, quando a gente faz uma leitura, muitas vezes nós fizemos uma leitura literal do tempo. A gente lê como se todos aqueles acontecimentos tivessem ocorrido em um mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo momento e em sequência. Mas muitas vezes o escritor, ele coloca essa situação em sequência, ele conta, é como se ele contasse uma história, está ali narrando os fatos, e muitas vezes ele não tem essa preocupação em situar em tempo, quanto tempo depois ocorreu. Então, alguns acontecimentos, e ali como nós mencionamos, esse período de tempo, entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, ele não é um tempo literal que ocorre, terminou um e em sequência já continua o outro e um ano após o outro. Então, tem um tempo determinado em que isso acontece, em que essas situações acontecem. Então, ele vai ter esse período estimado entre o ano 483 a 473 antes. Quando nós falamos em acontecimentos antes de Cristo, ele vem numa linha, ao invés de ser uma linha crescente de tempo, ele vem numa linha decrescente até chegar no ano 0, que nós consideramos como o ano do nascimento de Cristo, embora nós sabemos que pode haver uma margem de erro de datação, de exatamente ser o ano 0. Mas são maneiras como que os historiadores utilizam para datar o tempo, para localizar os acontecimentos, as situações em que estão acontecendo. E esse tempo da história de Esther, ele está localizado em um período do domínio dos persas. Nós tivemos na história povos que exerceram sua dominação sobre outros povos. Nós tivemos os assírios, que eram povos bastante terríveis, agressivos, o método deles de domínio era muito terrível, eles geralmente matavam, faziam atrocidades com os povos que eles conquistavam, e eles tinham o costume de dispersar os povos e trazer outros povos para a região conquistada, para ter este domínio. Já os babilônios, eles não faziam desta maneira. Os babilônios, eles arrasavam o local e levavam este povo cativo, que foi o que aconteceu com o povo de Israel, no qual ficou 70 anos cativo na Babilônia. E nós, já no domínio dos persas, nós vemos ali, dos medos e persas, foi uma coligação de reinos, nós temos já uma maneira diferente de domínio desses povos. Nós temos então sobre eles o momento em que o povo de Israel pode retornar para sua terra novamente, depois do tempo de cativeiro. E sabemos que não foram todos os que retornaram, cerca de 50 mil apenas foram os que retornaram na primeira leva ali com Zorobabel. Então não foi todo o povo que estava cativo, muitos já tinham suas famílias, já tinham suas casas e acabaram permanecendo na Babilônia. E muitos judeus também já estavam espalhados por diversas localidades. No caso de domínios da Pérsia, eles tinham por costume não usar de forma
tão agressivas quanto os outros povos, como os assírios e os babilônios. Eles faziam um domínio, mas eles tinham uma certa tolerância com os povos conquistados. Eles procuravam trabalhar de forma em que dominasse o povo através dos tributos, principalmente das suas leis, porque os persas haviam uma legislação bastante rígida, e eles tinham certa tolerância com a religião desses povos. Então eles tiveram um domínio, um império muito maior naquela época, foi um primeiro grande império que se estendeu de fato, porque eles tiveram essa política de tolerância aos povos conquistados. E os povos podiam continuar mantendo a sua religião da maneira como achassem necessária. Porém, deveriam obedecer estritamente às leis, que eram bastante rigorosas, e também eles deveriam fazer esse pagamento de tributos e sempre dar satisfação. E aí nós começamos lá no primeiro capítulo do livro de Esther, contando a respeito desse reinado. Nós temos aqui quem está no trono, então é o rei Assuero ou Xerxes. Esse rei, ele está dando um grande banquete, está mostrando a grandeza do seu reino. Ele fala em 127 províncias, que os persas chamavam de satrápias, ou seja, eram locais onde se estendia o governo, era uma espécie de estado onde ficavam governantes no qual poderiam ser persas ou alguém que estivesse ali também a mando dos persas. Uma maneira de controlar todo aquele vasto império, porque era muito grande. Uma maneira dos persas continuarem e conseguirem progredir esse domínio foi que eles construíram muitas estradas quilométricas, que fazia com que eles conseguissem se locomover rapidamente entre vários locais e que a comunicação ficasse mais fácil. Quando nós lemos o livro de Esther, eu já vou iniciar falando aqui, ele fala em várias partes em um correio real, o correio que levava. Se a gente falar em correio, a gente vai pensar no correio que a gente tem hoje em dia, que manda encomenda hoje, quem sabe pode ser que chegue daqui a alguns dias ou mais, né? A gente tem essa noção de correio, só que os persas, nesse aspecto, eles foram muito organizados. Como que o governo, como que o império ia poder manter a comunicação e as leis e as ordens reais? Eles tinham em vários locais, e por isso essas estradas eram tão importantes, em vários locais eles tinham pontos estratégicos. E quando o rei determinava uma lei, quando o rei fazia um edito de uma lei, essa lei ela chegava rapidamente às províncias. Em até cerca de 15 dias conseguia se estender em vários locais. Por quê? Porque geralmente eram pessoas que levavam a ordem real, elas iam até um determinado lugar onde haviam pontos estratégicos. Esses pontos, as pessoas podiam trocar ou de cavalo, pegar um cavalo mais descansado, ou passava essa correspondência para outro que seguia a viagem até que essa correspondência chegasse ao local do destino. Então, por isso, as informações eram muito rápido reproduzidas e as leis que os persas falavam e editavam eram muito rápido que chegavam às localidades. Então, vários momentos nós vamos ver aqui no livro de Esther, onde se refere aos correios, a esse correio, a levar esta comunicação. Então, isso é importante explicar, porque em vários momentos nós vamos ver editos reais no livro de Esther, e que vão chegar rapidamente aos locais com a comunicação do rei. E tinha essa grande importância. Então esse correio, a forma dos persas se comunicarem, que a gente acha que os correios são da nossa época, são do nosso tempo, mas na verdade o correio já existia há muito tempo e os persas utilizaram muito desta forma de comunicação para ser muito rápido entre as províncias. E o que aconteceu então? Inicia lá no capítulo 1, contando e mostrando a grandeza do império, a grandeza do reinado de Assuero. E aqui está localizando numa fortaleza de Suzã. E nesse local, o rei faz uma grande festividade, chama os príncipes e os importantes. E a Bíblia nos conta que esta festa, esse primeiro banquete, e que vários banquetes nós vamos ver no livro de Esther, esse primeiro banquete ele vai durar 180 dias. Imagine hoje se você fizer uma festa que dure 180 dias, na verdade 6 meses, a metade do ano em festa.
Então, foi uma grande festa, foi uma maneira do rei abrir as portas para os príncipes e mostrar a grandeza do seu reino. Passados esses 180 dias, o rei continua um novo banquete, mais um banquete de mais 7 dias. Só que nesse segundo banquete, o rei vai abrir as portas não só aos príncipes e às pessoas importantes, mas ao povo que está ali também na fortaleza de Suzã. Ele abre como uma forma de se engrandecer, de mostrar o reino, de mostrar felicidade. Uma coisa interessante que nós lemos lá no capítulo 1, versículo 7, aliás, versículo 8, a respeito da bebida, do vinho, que havia uma legislação persa para beber, que as pessoas precisavam beber nessas comemorações. E mesmo assim, nessa primeira comemoração, na segunda comemoração desses 7 dias, o rei não obriga as pessoas a beberem. Tem o vinho à disposição, mas ele não faz essa obrigação. Ele quer que as pessoas participem desta festa, onde mostra a glória do seu reino, onde mostra a grandeza dos persas, esse esplendor que a Bíblia conta, a tapeçaria, a respeito da onde eles estavam bebendo, os utensílios de ouro, de prata. Então ele estava mostrando a grandeza do seu reino. E em concomitante a essa festa, essa segunda festa, a esposa, a rainha Vasti, ela estava fazendo uma outra festa, só que para as mulheres. Ela estava fazendo um outro banquete para as mulheres. E a Bíblia nos conta que, passando esses dias de festa, que o rei já estava alto do vinho, e não só o rei, mas os seus convidados, ele mandou chamar a rainha Vasti para que mostrar ela, né? A rainha ali, a presença da rainha era como se fosse a surpresa da festa, o auge da festa, o apogeu da festa, o momento maior da festa. Ele queria mostrar a rainha, porque segundo consta, ela era uma mulher muito linda, muito bela. E o rei queria mostrar que ele tinha uma mulher muito bela. Seria uma maneira de mostrar também a sua riqueza, aquilo que ele possuía. E mandou que fosse chamada ela. Só que ela se negou a estar na presença do rei. Ela se negou a se colocar na presença do rei. E por causa disso, o rei então vai consultar os seus sábios e perguntar se era possível, já que os persas eles eram muito dados à sua lei, eles eram muito preocupados em cumprimento da sua lei. E vai o rei então chamar os seus sábios para perguntar se isso era possível acontecer, se a rainha podia se negar. E aí foi observada a legislação e identificado então, Memucã vem e fala a presença do rei, que a rainha, nesse caso, ela estava sendo como um mau exemplo para as outras mulheres do reino. O que vão dizer? Se a própria esposa do rei não obedece às ordens do rei, as outras mulheres vão querer da mesma maneira fazer a mesma coisa. Então, se orienta o rei que se faça um decreto que a rainha não chegue mais à presença do rei, que ela não possa mais comparecer à presença do rei e seja destituída do cargo de rainha, ali, destituída da sua função de rainha. E o rei assim faz e ordena esse correio real, que está lá então, enviou cartas às províncias, e essas cartas vão chegar por este correio, anunciando exatamente isso que aconteceu. Porém aqui a respeito da rainha. A legislação dos persas, ela tinha alguns determinados que eram bastante importantes quanto àquilo que se fazia, que se chamava crime. Então, seria um direito penal da parte deles. Quando existiam crimes de morte, de homicídio, crimes contra a vida, contra a pessoa, então haviam leis severas e esses crimes eram punidos de morte. E as mortes ocorriam de maneiras diversas, até por crucificação. Os persas já faziam mortes por crucificação. Então, não só por crucificação, eles faziam por esfolamento, faziam várias, por empalamento, maneiras de demonstrar publicamente aquilo que se havia feito, algo contra o reino. E também, quando se desobedecia, quando era uma lei contra o rei, também era punido de morte. Quando não era uma lei, não era algo que se fazia contra o rei, ou não era um crime contra a vida, não era algo muito grave, então o que eles faziam? Geralmente os persas cortavam o nariz, ou as orelhas, ou a língua dessas pessoas e conduziam elas publicamente para que todos vissem, ou mão,
conduziam publicamente essas pessoas para que todos vissem que estaria sendo aplicado algo a respeito aquelas infrações que essas pessoas cometiam. E a Vasti, o que aconteceu com ela? Ela se negou a estar na presença do rei. Bom, também havia uma lei persa que dizia o seguinte, que a rainha, ela não poderia ou não deveria, ela não era obrigada a se expor perante estrangeiros que estivessem bêbados ou pessoas que estivessem estrangeiros perante o rei. Então, por esta lei, ela acabou não sendo morta, não sendo punida mais severamente, porque ela fez o que ela achou que era certo, ela encontrou uma brecha na lei que ela não fosse exposta perante os estrangeiros, porque como os persas estavam naquele local e o domínio persa ele não se dava somente para os próprios persas, de origem persa, eram pessoas de vários reinos que os persas dominavam. Então, haviam judeus, haviam povos de várias localidades e várias nacionalidades na festa. Então, a Vasti, ela também estava certa em não se colocar na presença do rei. Ela não queria ser exposta como um objeto do rei, né? Como uma joia do rei. Então, em função disso, ela acabou não perdendo a sua vida, porque a legislação persa, ela geralmente era bastante rigorosa com aquilo que o rei determinava e não era cumprido. Pois bem, aí lá no capítulo 2, nós vemos uma situação interessante. Que passado esse tempo, passado o período em que o rei vai destituir a rainha Vasti, ele vai se lembrar do que ele tinha feito. E aí vai ser aconselhado, então, para ter uma nova rainha. E aí qual foi o conselho para ele? Que ele enviasse emissários às províncias e que trouxessem jovens donzelas e que aquela que o rei se agradasse seria então colocada como uma rainha. E aqui nós vamos introduzir o momento onde nós temos a presença de Esther. Esther, que na verdade o seu nome em hebraico é Hadassa, e Hadassa significa murta. A murta, ela era um arbusto que quando pisada, ela exalava um aroma. Então, eu acho muito importante e interessante quando nós estudamos os textos bíblicos, principalmente quando nós vamos pregar, e é uma coisa que eu gosto de me aprofundar, é descobrir qual é o significado dos nomes. Porque os judeus, eles tinham grande preocupação com o nome que eles davam para os seus filhos. Hoje, quando a gente vai para uma lista de concurso ou lista de chamada, nós vemos nomes de vários tipos, nome que se inspira em artistas estrangeiros, pessoas de vários locais, e muitas vezes não pensamos em qual é o significado, né? Nós pensamos lá no caso de Jacó, imagina conviver a vida inteira seu pai chamando ele de Jacó, ó usurpador, ó suplantador. Por isso o Senhor troca o seu nome, né, para Israel. Então, o nome tinha uma grande importância na cultura hebraica. E aqui a Hadassa, essa moça, essa murta, que quando pisada estava ali para exalar um aroma precioso, a história dela ela é contada a partir do momento em que ela é uma órfã, o seu pai e a sua mãe, eles morreram. E ela então passou a ser criada por seu primo, Mardoqueu, ou em algumas versões nós vemos na Bíblia chamando de Mordecai. Mas esse seu primo, então, que está aqui na cidade, que está em Suzã, ele vai pegar essa menina e vai adotá-la como filha, ele vai trazê-la como filha. Há uma confusão, muitas vezes, que às vezes nós dizemos que é prima, outras vezes nós dizemos que ela é sobrinha de Mardoqueu. Na verdade, na Bíblia nos fala que ela é prima de Mardoqueu. Mas Flávio Joséfo é que faz essa confusão, escreve que ela seria sobrinha de Mardoqueu. E acaba criando essa confusão que às vezes uns dizem que é prima, outros dizem que ela é sobrinha. Mas a Bíblia fala que ela é prima, então, de Mardoqueu. E quando se busca essas moças elas vão ir para o harém do rei. E então Mardoqueu ele vai aconselhar a Hadassa que não se dê a conhecer pelo seu nome e pela sua origem. Mas então ela vai adotar um outro nome que também tem uma raiz semelhante, que significa Esther ou estrela.
para que não fosse identificada a sua origem nesse primeiro momento, a fim de que nada demais lhe acontecesse. Isso foi algo que foi uma preocupação de Mardoqueu para que ela não fosse exposta a sua identidade ali perante aquelas mulheres. Como funcionava o harém dos persas? Flávio Joséfo vai nos dar informação que foram cerca de 400 jovens, 400 moças que foram levadas nesse momento para o harém, para que uma delas fosse escolhida a ser colocada como rainha. Essas moças, elas passavam por todo um processo. A Bíblia diz que 6 meses elas tinham todo um tratamento com óleos e especiarias, mais 6 meses. Era um spa de beleza praticamente, onde elas ficavam ali se preparando, não só se preparando a parte estética da sua beleza, mas também conhecendo a cultura. E elas tinham uma grande importância. Geralmente os haréns dos reis, eles determinavam e diziam a respeito de quanto aquele rei era poderoso. E ao contrário do que a gente possa imaginar, que o harém do rei era algo que acontecia, era uma forma de promiscuidade da época, ele não funcionava dessa maneira. O harém, geralmente as moças, elas ficariam na presença do rei, elas entrariam na presença do rei e elas teriam uma oportunidade, talvez, durante toda a sua vida. E talvez o rei nem lembrasse do nome delas, nem lembrasse quem elas eram, e talvez nunca mais chamasse essas moças. E elas continuavam a sua vida inteira naquele harém. Esse harém era uma casa dentro da próprio palácio que ficava protegida. Era um local protegido ali, essas mulheres ficavam sob uma proteção, para que nada lhes acontecesse. Algumas elas eram as preferidas, as mais importantes. Essas tinham alguns direitos a mais que as outras. Ficavam em locais melhores acomodados, aquelas que davam filhos ao rei. Mas era uma situação bastante... Não era isso corriqueiro, até porque elas ficariam na presença do rei uma vez na vida. Então, para muitas das moças e para o harém, significava também ficar viúva, ou seja, de um marido vivo. Elas nunca mais teriam o contato com esse rei se o rei não se lembrasse ou não quisesse mais a presença delas. Elas ficavam lá naquele local sempre sob o cuidado dos eunucos. Os eunucos, eles poderiam ser castrados e alguns eram removidos todo o seu órgão masculino para que ficassem cuidando dessas mulheres. Eles não ficavam só cuidando de mulheres, mas eles tinham uma grande responsabilidade dentro do palácio e alguns deles alcançavam graus de prestígio e grande importância, cuidando dos afazeres, daquilo que estava acontecendo, de muitas situações dentro do palácio. Muitas vezes, até jovens, muito jovens, eles passavam por esse processo e acabava modificando a sua estrutura corporal e até os hormônios da época se modificavam em função disso. Mas, voltando aqui à história da Esther. Então, nós temos uma jovem, uma órfã, que foi criada pelo primo e que agora ela é levada para um harém real. Qual era a chance dela achar graça diante do rei no meio de 400 moças? Qual era a chance dela que o rei lembrasse do nome dela mais alguma vez? E a Bíblia nos conta que desde o início ela achou graça. Lá no capítulo 2 e versículo 9 diz o seguinte: e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, e por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e seus quinhões. Isso aqui foram os eunucos, que para ela e para Hegai, ela alcançou graça, ele colocou ela no melhor lugar da casa, ele deu destaque para ela. Então, desde o início, o Senhor já estava conduzindo essa jovem. E aqui, em continuidade a essa situação, quando ela chega na presença do rei, o rei vai se agradar dela e, por fim, vai tornar ela a sua rainha. Vai dar um novo banquete em homenagem a ela, esse banquete declarando, então, esse grande banquete que aconteceu. Nós temos uma passagem de tempo aqui nessa história, desde a destituição da Vasti até o reinado, até o início aqui de Esther entrar nessa história como rainha. Nós temos uma passagem de tempo de 4 anos. A gente acha que foi logo em seguida, destituiu uma rainha, já assumiu outra. Não.
Houve uma passagem de tempo de 4 anos entre a saída de Vasti aqui para a entrada de Esther na situação. E nesse período de 4 anos, o rei Assuero ele já estava em guerras com a Grécia e por 2 vezes ele teve uma investida para conquistar ali territórios e não teve êxito. Então, nesse período, esses 4 anos, é essa passagem de tempo em que vai acontecer, de fato, a elevação de Esther à rainha. E nós temos aqui algo muito impressionante e é de se pensar. Que chances essa jovem órfã teria no meio de 400 moças, né? Que é o que segundo Flávio Joséfo fala, mas poderia ser muito mais o número de moças, de jovens ali no harém real. Que chance teria ela de agradar ao rei? Se não fosse a mão de Deus conduzindo a vida de Esther em todos os momentos. Então nós temos aqui essa moça em que ela é elevada, agora ela está coroada como rainha. E Mardoqueu tem essa grande preocupação de saber o que acontece com ela, né? Como que ela está a vida dela, como que ela está vivendo ali. Ela está vivendo bem? Então, ele passa em vários momentos, passa por onde ela está, ele passa na frente do local onde ela está residindo para ficar por ali, para vê-la, para saber notícias dela, saber como ela anda, se ela estava sendo bem cuidada. E a Bíblia nos fala que em um desses momentos em que ele está ali procurando saber a respeito dela, como ela está, ele vai ouvir uma conspiração de Bigtã e Teres que estavam conspirando a morte do rei. E ele vai fazer levar essa notícia até a Esther e até que chegue ao rei a notícia dessa conspiração. E o resultado disso é que os conspiradores são enforcados. E se ordena que essa passagem sobre esse feito de Mardoqueu seja registrado no livro de Crônicas dos Reis. E em seguida nós temos lá no capítulo 3, onde aparece um outro sujeito aqui que é Amã. Amã, a Bíblia nos fala aqui, já nos localiza a respeito da sua origem. Amã, ele é de origem agagita ou amalequita. E aqui nós temos algo bem interessante, nós temos 2 descendências em contraposição, porque a Bíblia vai nos colocar Mardoqueu na linhagem de Quis, que era pai de Saul. Então vai colocar Mardoqueu na linhagem de Saul e vai colocar aqui esse agagita, Amã, na linhagem do rei Agag. E nós vamos lembrar da história lá, quando o rei Saul deveria eliminar ali os amalequitas, né, que Deus já havia enchido a sua ira quanto a este povo, porque foi um povo que atacou o povo de Israel lá no deserto, não deixou passar, e que a sua maldade ela chegou a tanto que Deus ordenou então ali que o povo de Israel exterminasse com todos, inclusive com os animais. Era uma ordem para o rei Saul e que o rei Saul não cumpriu totalmente como deveria cumprir. E por causa disso, nós temos agora a consequência, por desobediência aqui do rei Saul, por não cumprir plenamente aquilo que Deus determinou, que se exterminasse Agag, que se exterminasse essa linhagem, nós vemos aqui o seu descendente que vai trazer então um grande problema para o povo de Israel, vai querer exterminar com este povo. A Bíblia diz que Amã, então, ele vai ser levado de uma maneira como um príncipe a ser quase que o segundo aqui assistindo diante do rei. E Amã, nesse momento, ele se enfurece muito, porque todos deveriam se prostrar perante ele, todos deveriam reverenciar ele. E só Mardoqueu que não faz isso. E aí ele procura saber quem é esse Mardoqueu, quem é essa linhagem do Mardoqueu, e ele descobre, então, que o Mardoqueu ele é da linhagem dos judeus. E o ódio aqui foi tão grande a respeito de Mardoqueu que ele não queria só eliminar Mardoqueu, ele queria eliminar todos os judeus. Ele queria exterminar com os judeus. Então, olhem só, muitas vezes por uma ordem por algo que se desobedeceu lá atrás, está se colhendo agora o resultado dessa desobediência. Por não ter cumprido exatamente aquilo que Deus tinha determinado, por Saul não ter cumprido, agora o povo de Israel vai sofrer ou
esteve quase por ser exterminado em função de decretos, porque não foi cumprido aquilo que Deus havia determinado. Então ele vai fazer o que? Ele vai lançar sortes. Aqui a Bíblia fala em Pur, era uma Pur, aqui no singular é sorte, né? E Purim já é as sortes. Ele vai lançar a modo de descobrir que data seria ideal para que ocorresse esse extermínio dos judeus. E ele vai chegar para o rei com meias verdades e vai dizer o seguinte: olha, rei, tu tens aqui sob o teu domínio um determinado povo que desobedece, ele não está observando as tuas leis, ele não está agindo de modo apropriado. Esse povo que não convence que se mantenha desta maneira, né? E ele faz um pedido para o rei para pôr a mão sobre esse povo, para exterminar com esse povo, para que seja decretado que esse povo seja então colocado aqui, seja cumprido lei contra este povo. E inclusive não só pede isso ao rei, como também paga para o rei, né? Abre os cofres, pede para o rei que seja cumprido isso. E a Bíblia fala em 10.000 talentos de prata, que se nós, em algumas traduções, ele vai colocar esses talentos como 34 quilos, então nós podemos dizer aqui que são cerca de 340 toneladas de prata. Ele vai fazer essa compra, ou seja, vai pedir ao rei que seja feito esse investimento, segundo ele, no extermínio desse povo, em acabar com este povo que está dando problema para o rei. Então ele acaba convencendo o rei com meias verdades, né? E isso muitas vezes é o que faz o inimigo. E aqui eu quero fazer um parênteses a respeito das heresias, né? O que é uma heresia? Heresia, ela sempre tem o seu início em determinada verdade, só que ela é distorcida. Então nós temos sempre que ter cuidado em muitas situações, porque às vezes o inimigo ele é assim, ele te traz uma verdade, mas ele te traz por metade. Ele não te mostra toda a situação. Ele mostra o plano, ele mostra o projeto, mas ele não te mostra qual é o objetivo que ele tem por trás. Então é sempre muito importante nós procurarmos aprender mais da palavra de Deus, procurarmos buscar a Deus, conhecermos a verdade, aquilo que Deus tem para nós, para que não venhamos ser enredados pelo inimigo em meias verdades, em meias palavras, né? Então, na verdade, aqui, uma meia verdade, uma história que ele contou por metade, ele não identificou que povo que era, ele não contou, ele contou da maneira dele, convenceu o rei, de fato, com que isso acontecesse. E o rei acaba lhe dando o seu anel, é selado uma legislação e é enviado, e lá no versículo 13 do capítulo 3, vai falar a palavra correios, vai enviar por esses correios, então é muito rapidamente que vai chegar às províncias. Essa ordem, que no dia que foi escolhido, seria então patrocinado o extermínio desse povo, inclusive mulheres e crianças. Então era para exterminar com os judeus realmente da face da terra. Olha o plano de Satanás, exterminar com o povo de Deus. Lá no capítulo 4, nós temos então um momento em que Mardoqueu ele vai tomar conhecimento dessa situação e ele vai ali se lançar as suas vestes, vai se vestir de pano de saco, lançar cinza pela cabeça, que era o costume dos judeus fazerem isso, em maneira que eles estivessem demonstrando contristados, entristecidos, né? E vai fazer isso ali na frente do palácio onde Esther estava. E a Esther fica sabendo o que está acontecendo, ela vai mandar vestes para ele vai se recusar. E ele vai lhe colocar que ele não quer exatamente isso e vai lhe contar, vai lhe mandar informações a respeito dessa ordem que havia de extermínio dos judeus. Ela inicialmente não quer tomar uma atitude, ela não quer se posicionar, mas aqui eu tenho lá no versículo 14 deste capítulo 4, algo extremamente lindo da parte, uma fala que Mardoqueu diz para ela e aquilo que nós devemos entender. Lá no versículo 14 ele diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, não é para um tempo como este que chegaste a este reino?
Então, uma pergunta que Mardoqueu faz para ela. E Mardoqueu diz para ela o seguinte: olha, certamente Deus vai providenciar o livramento para o seu povo. E se tu não fizer, a tua casa do teu pai vai perecer. Não pensa que tu estando aí no castelo, tu tá livre de que aconteça algum problema contigo. Não pensa porque tu tá aí, tu não vai ficar ilesa da situação. E aí ele coloca para ela esta pergunta que eu fiz no início da live. Quem sabe não foi para um tempo como este que chegaste a este reino. Então Mardoqueu esclarece para ela. Aqui vemos a ação de Deus. Deus colocando ela no lugar exato, no momento exato. E havia então, Esther sabia que havia um decreto real que ninguém da casa real, ali ninguém do palácio poderia adentrar na presença do rei sem que houvesse ser chamado. E já fazia cerca de 30 dias que o rei não chamava, não mandava chamar Esther. Então ela estava muito insegura, ela estava preocupada. Por quê? Porque ela poderia, inclusive, correr o risco de morte. Essas leis persas, elas eram muito rígidas. Então ela poderia ser morta se ela se adentrasse na presença do rei e não fosse chamada para estar lá neste local. Então ela pede que o povo ore e jejue durante 3 dias para ela, que ela jejuaria também com as suas servas para que chegasse na presença do rei. E lá no capítulo 5, então, passado esse tempo em que ela vai estar jejuando diante de Deus, ela vai então trocar suas vestes ali, que está se colocando diante de Deus ali, de humilhação, e coloca trajes reais, vestes reais, e vai se apresentar na presença do rei. Então, quando ela vai fazer isso, e realmente ela diz, ela fala para... antes ela pede para que orem por ela, intercedam, porque se perecer, perecerei. Ou seja, ela sabia que se o rei não lhe estendesse o cetro real para que ela chegasse na sua presença, ela poderia morrer, ela poderia perder a sua vida em função dessa legislação. E quando ela vai na presença do rei, a Bíblia diz que o rei estende o cetro real para ela. E como o rei estende, ela toca nesse cetro, então, e o rei diz para ela, né, qual que é a petição dela, o que ela estava ali, o que ela gostaria, até a metade do reino ela receberia. E aí ela faz uma petição ao rei, ela convida o rei para participar em um banquete na sua casa, ali no lugar onde ela estava, nos seus aposentos. E que também, não só o rei se fizesse presente, mas que Amã também estivesse presente nesse banquete. E vai, então, o rei para o banquete, ali ela agrada ao rei, ela traz bebida, e o rei pergunta para ela, então, qual era o motivo daquele banquete. Então, novamente, ela diz para o rei, olha, eu gostaria, então, que o rei e Amã estivessem em um outro banquete também. Então, ela não coloca inicialmente aquilo que ela gostaria de pedir, qual que era o seu pedido diante do rei, logo nesse início, mas ela pede que o rei retornasse novamente em outro banquete que ela estaria preparando. E nisso, Amã enche o seu coração. Olha só como eu sou importante, até a rainha me convidou para um banquete. Olha só como eu sou importante. E como ele se acha, ele se engrandece, ao sair ele contempla Mardoqueu ali, que não se curva perante ele, e a sua ira cresce cada dia mais, a sua raiva por Mardoqueu, e ele se aconselha então com a sua esposa, e ali resolve deconstruir uma forca, que a Bíblia diz, e estimando em altura, ela cerca de 22,5 metros de altura, ou seja, era a senhora forca para que todo mundo em qualquer lugar visse e servisse de exemplo, que Mardoqueu então fosse enforcado. E quando ele faz isso, ele faz essa forca, no dia seguinte ele tem essa vontade de chegar diante do rei, e a Bíblia diz que nesta noite o rei, lá no capítulo 6, ele não consegue dormir. E aí ele não consegue dormir, ele manda chamar então ali aquelas pessoas que o servem, começam a fazer a leitura dos livros das crônicas do rei, para que ele vá passando o seu tempo ali, tendo esse momento, quem sabe ele pega o sono. E exatamente aonde se lê para ele é a passagem onde havia sido alertado aquele complô, que Mardoqueu havia alertado a respeito de que o rei não perdesse a sua vida. E aí ele pergunta o que fizeram para o Mardoqueu aqui para recompensá-lo. E aí
se diz, não fizeram nada. Então, nós temos quando Amã chega diante do rei, né, nesse dia seguinte, e já chega com a intenção de colocar, né, a morte de Mardoqueu, ele já chega com a intenção para o mal, e o rei pergunta para ele, o que eu devo fazer para um homem que o rei gostaria de honrar? E Amã acha que ele se engrandece, se enaltece, diz, olha, aquele homem que o rei quer honrar deve ser vestido com vestes reais, andar no cavalo do rei, ser puxado pelos seus príncipes, os principais da sua casa. E aí ele fica achando que é ele, e aí o rei diz assim, pois bem, tu vai fazer isso justamente com Mardoqueu. A intenção dele era enforcar Mardoqueu naquele dia, mas ele tinha essa intenção no seu coração, e Deus, como conhece todas as coisas, chega naquele momento perante o rei, e exatamente ao contrário daquilo que ele pensava. Imagine a raiva, a ira, a cada vez mais crescendo a respeito de Mardoqueu ali, do que ele estava querendo, desejando no seu coração, acabar com este homem. E agora, ao invés de chegar à conclusão desse fato, agora ele tem que honrar Mardoqueu. E aí ele sai, Mardoqueu tem que ser vestido com vestes reais, e sai puxando aquela montaria. Mardoqueu, olha aqui o homem que Deus quer honrar, olha aqui o homem que Deus quer honrar. Imagina a raiva que a mãe estava sentindo naquele momento ali. O seu intento não havia sido concluído, aquilo que ele imaginava não aconteceu. E aí ele chega na sua casa com aquela raiva de colocar em prática o seu plano, o seu projeto, só que aí já chegam nesse meio tempo os emissários para trazer o Amã para o segundo banquete, então, que a rainha havia feito. Então, chegando Amã nesse banquete, e lá, daí nessa segundo banquete, Esther, então, vai dar o conhecimento ao rei daquilo que está acontecendo. Quando o rei lhe pergunta, então, qual que era o seu pedido, que até a metade do reino ele daria para ela. Qual que era o pedido, por que ela estava ali, qual que era o intento dela. E aí ela vai pedir pela sua vida. Então, rei, eu peço pela minha vida. Permita que eu viva. E aí ela vai colocar, lá no capítulo 7, ela vai falar ao rei, ela vai pedir ao rei pela sua vida e pela vida do seu povo. Lá no versículo 3, ela vai falar para o rei, se achei graça perante os teus olhos e bem parecer o rei, dê-me a minha vida como petição e ao meu povo. E aí ela fala que o povo foi vendido por aquele preço que Naamã estava querendo comprar aquele povo, e vai denunciar. Então o rei diz, mas quem que está querendo esse intento contra ti, contra o povo? Então ela vai dizer, não, foi Amã que fez isso, e vai mostrar ali aquela ordem que havia sido feita. E nesse momento o rei se sai um pouco da sua presença, e Amã vai se debruçar perante a rainha. E dos povos orientais, o costume deles daquela época, quando faziam as refeições, eles não faziam em cadeiras sentados como nós fazemos, eles faziam reclinados, em divãs, em cadeiras em locais que eles pudessem se reclinar, se descansar, porque as refeições elas eram feitas de maneira descansada. Então era um tempo que se perdia ali fazendo aquela refeição. Não era que nem nós que comemos em 2 minutos e terminou a alimentação. Não, eles tinham o costume de fazer uma refeição prolongada e estavam ali sobre o divã. Então ele vai se prostrar perante a rainha ali para pedir misericórdia. Só quando o rei chega novamente, ele observa ali e vai interpretar que o Amã está querendo fazer mal contra a rainha, está querendo forçar a rainha. Até porque ele não poderia chegar próximo, qualquer homem não poderia chegar próximo de nenhuma das mulheres do harém do rei, muito menos da rainha. Então, em função disso, é ordenado, então, que a respeito de Amã. E aí Abona entra ali, Rabona, um dos camareiros que serviam, ainda chega e traz a informação a respeito da forca que Amã construiu ali de cerca de 22 metros e meio para 23 metros, 22 metros e meio para enforcar Mardoqueu. E aquela forca que ele mandou fazer para Mardoqueu, acaba que Amã vai ser enforcado nesta forca que ele planejou para Mardoqueu. E aí então a rainha vai pedir pelo povo, então agora como fazer? E o rei explica para ela, olha, as leis persas são muito rígidas,
depois de um decreto real, depois de algo ser notificado pelo rei, não havia possibilidade dessas leis serem voltadas. Inclusive, havia leis dizendo que o rei não podia voltar atrás. E os persas, eles tinham uma grande preocupação com a verdade. Então, por isso, eles nunca voltavam atrás na sua palavra. Eles eram homens que se preocupavam muito com a sua palavra. Mas ele vai acabar tirando o anel ali do Amã, vai passar para Ester as propriedades ali, os recursos de Amã, e para Mardoqueu, e vai ordenar que eles, então, façam algo, né, a respeito disso. E ali Mardoqueu vai escrever um novo edito para que no dia que foi planejado por Amã para exterminar o povo agora possa se defender. E aí a importância dos correios reais, que isso acabou se estendendo de forma rápida, se conseguiu chegar. Porque imagina, naquele tempo já tinha ido um decreto dizendo que o povo seria exterminado e provavelmente seria saqueado tudo aquilo que eles pertenciam. E se não houvesse essa importância dos correios reais cavalgarem e chegarem às províncias, não haveria tempo hábil de que isso acontecesse, de que esse novo decreto chegasse e que o povo estivesse pronto, preparado para resistir, para que pudessem então vencer esta batalha, chegar em todos os locais. E aí lá no capítulo 9 vai falar a respeito disso, que eles vão conseguir se defender, muitos vão morrer, mas aqui eles vão ter êxito, eles vão vencer esta batalha contra aqueles que queriam tirar a sua vida. Então tiveram muitas pessoas aqui no local, inclusive na própria fortaleza de Suzã, a Bíblia fala em pessoas ali que perderam a sua vida, e também os 10 filhos de Amã, que também foram enforcados, a respeito aqui desse planejamento que havia sido feito para exterminar com o povo judeu. Então eles conseguem não só ali vencer a batalha, mas ficar com os despojos de guerra, aquilo que o Amã queria retirar dos judeus, e agora é o contrário, né? Ao invés de eles serem saqueados pelo inimigo, eles conseguem então ficar com os despojos de guerra, que era o costume daqueles povos. E aí é instituída a festa do Purim. A festa do Purim seria essa festa anual, né? Kippur seria sorte, Purim seriam sortes, né? Porque Amã jogou as sortes para determinar que dia o povo seria exterminado. Em função disso, essa festa foi planejada para festejar, para fazer um banquete a respeito do grande livramento que o povo, então, judeu recebeu. E lá no capítulo 10 vai falar que o Mardoqueu, então, ele ascendeu, ele recebeu honrarias, ele foi exaltado, e o povo aqui teve um momento de paz. O que é importante falar a respeito da história de Ester, que eu gostaria de traçar alguns elementos nesta noite aqui. Embora ela seja uma história bastante conhecida, nós sabemos que no livro de Ester nós não encontramos menção ao nome do Senhor. Em nenhum momento nós vemos menção a Deus, ao Senhor. Não tem a menção ao Senhor. É como se houvesse um tempo de silêncio de Deus. Deus não está falando nada, nós não temos profeta profetizando aqui no livro de Ester, nós não temos grandes acontecimentos, mas ao mesmo tempo em que parece que está o silêncio de Deus acontecendo, não tem o nome de Deus, é o momento onde mais Deus está agindo em favor do seu povo. Qual eram as... na verdade, qual seria aqui a hipótese, né, de que Ester, no meio daquelas 400 jovens, como descreveu Flávio Josefo, daquele harém do rei, qual seria a chance dela ser escolhida para ser a rainha? Se não fosse Deus mover aqui a graça dessa moça, qual seria esta chance? Qual seria a chance dessa moça, dessa murta que quando pisada exala um grande perfume? Essa moça, essa jovem órfã, que não tinha seu pai nem sua mãe, ser criada pelo seu primo e agora se tornar a rainha.
Qual seria a chance que nós podemos dizer se nós fizéssemos aqui um sorteio ou fizéssemos probabilidades? Qual seria a probabilidade daquele planejamento em que Amã fazer justamente naquela noite, naquele intento que ele tinha de fazer o mal para Mordecai, o Senhor tirasse o sono do rei? E que chance seria que exatamente era aquele capítulo da história que ele estava lendo, das crônicas, que lembrava sobre Mardoqueu, daquilo que ele tinha feito e que ele não recebeu a honra daquilo que ele tinha feito. Quais eram as chances matemáticas disso acontecer? Quais eram as chances matemáticas daquele intento que ele havia feito de chegar ali e executar, porque ele estava pronto para executar a sua ordem, pronto para executar Mardoqueu, quando o rei manda ele fazer exatamente o contrário daquilo que ele queria fazer contra o Mardoqueu? Agora o Senhor, e ele achando que ele seria honrado, agora o Senhor manda ele honrar Mardoqueu. Quais seriam as chances? Quais seriam as chances de tudo isso acontecer? E aqui eu volto àquela pergunta que Mardoqueu fez a Esther. Quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te colocou nesta posição. Quem sabe não foi para este tempo que você foi parar aí. Quem sabe não é para tal tempo que chegaste a esse local. Quem sabe não é para este tempo que você parou para escutar essa live aqui. Quem sabe não é para este momento para Deus falar no teu coração. Que às vezes você pode até pensar, mas eu não estou vendo Deus agir. Deus não levanta profetas para falar comigo. Deus não levanta pessoas para profetizarem para mim. Deus não tem falado comigo. Eu não tenho ouvido Deus na minha vida. Eu não tenho visto os seus milagres. E o livro de Esther nos mostra que quando Deus está em silêncio, aparentemente para nós é o momento onde Ele está agindo ao nosso favor. Qual era a probabilidade matemática da história ter ocorrido daquela maneira como ocorreu? Se nós fôssemos colocar, seriam uma, talvez, em milhares de alternativas. Mas o nosso Deus é um Deus que age no tempo certo. E quem sabe você que está me escutando, quem sabe não é para este tempo que o Senhor te chamou. Porque se nós fôssemos pensar neste tempo de pandemia, onde nós estamos muitas vezes em distanciamento social dentro dos nossos lares, da nossa casa, qual era a chance de nesta noite você ter parado para escutar essa história aqui? Qual era a chance de eu estar falando aqui com você? Porque com certeza eu estaria fazendo muitas outras coisas. Qual era a chance? Mas talvez foi para esse tempo que o Senhor chamou. Quando eu não gosto muito de falar, particularmente ao meu respeito, coisas pessoais. Por quê? Porque eu entendo que quem tem que ser exaltado é o nome do Senhor na minha vida. Ele tem que aparecer e eu diminuir. Mas lá atrás, quando eu fiz a minha faculdade de História, eu nunca pensei que eu estaria usando daquilo que eu aprendi, deste tempo que eu pesquisei, desta área que eu me apaixonei para estudar, principalmente sobre a história da igreja. Qual era a probabilidade de eu estar nesse dia de hoje contando histórias de personagens bíblicos e históricos para você que está aí me assistindo? Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor colocou no meu coração, onde todos os colegas estavam fazendo pedagogia, eu quis fazer história. E sabe de uma coisa? Quando eu fiz a faculdade de História, depois eu pouco trabalhei em sala de aula nesta área. E muito eu me perguntava, será que isso foi um tempo perdido na minha vida? Será que isso não serviu? Serviu para mim aprender pessoalmente, mas ainda estava faltando algo. É que o Senhor tocou no meu coração e colocou esse projeto. E foi construindo dia após dia aonde Ele queria chegar. E hoje eu estou usando aquilo que eu aprendi nesse tempo, que eu parei para estudar, que eu tive oportunidade, quando o Senhor me colocou dentro da universidade para mim aprender a ouvir, conhecer histórias, descobrir como eu fazia para pesquisar. Então, muito sobre isso, quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor investiu tanto lá atrás. E eu pergunto para você, quem sabe não foi para um tempo como esse que muitas coisas aconteceram na tua vida. A probabilidade matemática que muitas coisas aconteçam e coincidências,
Assim como eles estavam ali jogando a sorte, será que é sorte mesmo? Qual é a probabilidade da sorte, entre aspas? Ou realmente há um plano e um projeto de Deus? Deus tinha um plano e um projeto para a Hadassa, para essa murta que quando pisada exala o bom perfume, exala um cheiro. Talvez você possa se sentir pisado muitas vezes, mas é quando se é pisado que a gente consegue exalar esse aroma. Quando Deus está em silêncio é quando Deus está agindo. Quando as coisas mais improváveis parecem não acontecer, é a hora que nós vemos a mão de Deus estendendo sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Então, nessa noite eu gostaria de deixar essa pergunta para você. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor está te capacitando, está investindo em você, porque quando você para assistir essas lives, você está se capacitando a aprender para pregar a palavra do Senhor. Quando você está parando para ouvir daquilo que Deus tem para falar. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou, para que você seja bênção, para que você realmente faça a diferença na história de um povo. Amém?